E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer o relato do meu parto normal pelo SUS. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo. Hoje já faz 36 dias que a Bianca nasceu. Eu não poderia deixar de contar para vocês como foi a minha experiência. Então, tudo começou quando eu estava com 35 semanas e 6 dias de gestação. No dia seguinte, a minha mãe e a minha sogra viriam para cá. Então eu resolvi dar uma faxina aqui na casa e lavar as roupas que estavam sujas. E enquanto eu estava lavando as roupas, eu comecei a sentir um pouco de dor nas costas e cólica. Aí eu mandei mensagem para minha mãe e ela achou que era melhor eu parar de fazer o que eu estava fazendo e descansar um pouco. E foi o que eu fiz. Eu deixei tudo pela metade e fui dormir. E no dia seguinte elas chegaram aqui em casa e eu continuei sentindo aquelas dores. E com 36 semanas e um dia de gestação, a minha mãe achou melhor me levar para o hospital para que eu fosse examinada. E chegando lá, o médico me avaliou, fez um exame de toque e disse que eu não estava com nenhuma dilatação. E quem assiste os meus vídeos sabe que eu passei a gravidez inteira com infecção urinária. E ele disse que as dores que eu estava sentindo era por causa da infecção. E a única coisa que eu poderia fazer era continuar tomando antibiótico até 37 semanas. E depois disso eu não poderia mais tomar. E a minha mãe perguntou para ele se corria o risco de eu ter um parto prematuro. E ele disse que naquele momento não, mas que ele não podia prever o futuro, que ele avaliava o agora, que o amanhã ele não sabia o que ia acontecer. Então nós voltamos para casa e eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque a médica do meu pré-natal tinha me avisado que a infecção urinária poderia causar um parto prematuro. E como eu não estava fazendo pré-natal no meu 9º mês de gravidez, porque a minha médica também estava grávida e teve o bebê dela, e o posto de saúde ficou sem médico, eu não estava tendo as minhas consultas. Gente, se vocês ouvirem um barulhinho, é a Bianca dormindo aqui do lado e às vezes ela faz barulho quando está dormindo, então não reparem. E como eu estava sem fazer as consultas, qualquer coisinha que eu sentia, eu ia até o posto de saúde e pedir informação para a enfermeira. E eu passei o resto daquela semana sentindo dores e eu achava que eu teria o meu bebê com 37 semanas. Eu tinha colocado isso na minha cabeça porque a minha irmã teve o filho dela com 37 semanas e eu achei que aconteceria assim comigo também. Mas passou 37 semanas, 38 semanas, 39 semanas e nada da Bianca querer nascer. E com 39 semanas e 6 dias eu resolvi voltar ao teu posto de saúde para ver se tinha chegado o médico, porque eu estava com suspeita de perda de líquido. E no dia seguinte eu já faria 40 semanas, então eu resolvi investigar. E chegando lá no posto, não tinha chegado o médico, mas a enfermeira disse que faria a minha consulta pré-natal. Então ela olhou meus exames, ouviu o coração do bebê, estava tudo bem. A minha infecção urinária tinha sido curada. Mas olhando o meu ultrassom, ela disse que a Bianca estava com um cordão umbilical enrolado no pescoço e eu teria que fazer outro ultrassom para avaliar a perda de líquido e ver se o cordão continuava enrolado no pescoço, porque se ainda estivesse enrolado eu não poderia ter um parto normal. E nisso a minha mãe e a minha sogra já ficaram bem preocupadas, porque eu não queria ter um parto cesárea, até porque eu moro no 3º andar e se eu fizesse uma cirurgia não teria como eu subir as escadas e seria mais complicado para mim. Então a enfermeira me encaminhou para o hospital para que eu fosse avaliada por um obstetra para ver se estava tudo bem comigo, com o bebê. E ela disse que se eu não conseguisse fazer um ultrassom naquele mesmo dia no hospital, que eu voltasse no dia seguinte, que ela conseguiria para mim um ultrassom com urgência para o mesmo dia. Então eu e minha mãe fomos para o hospital. Chegando lá eu fui avaliada pela obstetra. Ela fez exame de toque e eu também não estava com nenhuma dilatação. Ela disse que eu não estava em trabalho de parto. E ela disse que a minha bolsa estava intacta e eu não estava perdendo líquido. E ela fez um pedido para mim no ultrassom, mas não teria como eu fazer naquele mesmo dia no hospital. Então, no dia seguinte, eu voltei no posto de saúde para procurar a enfermeira. E ela me mandou para a Secretaria de Saúde para ver se eu conseguia o ultrassom naquele dia. E a minha mãe foi comigo e no meio do caminho, indo para a Secretaria da Saúde... eu comecei a sentir um pouco de dor na lombar e uma pressão nos ossos da pelve. Eu até disse para minha mãe que achava que a Bianca tinha encaixado, porque eu estava sentindo a pressão dela sobre os meus ossos da pelve.
e eu estava sentindo dificuldade para andar e para sentar por causa dessa pressão. E chegando lá na Secretaria de Saúde, tinha uma mulher que eu acho que era nova lá e não sabia resolver as coisas direito. E ela marcou para mim um ultrassom para depois de uma semana, e eu e minha mãe falando para ela que o ultrassom era com urgência, que no outro dia eu já estaria com 40 semanas e que eu estava sentindo dores e que eu tinha que fazer o ultrassom naquele dia. Então ela pediu ajuda lá para as outras pessoas que trabalhavam com ela e ela conseguiu marcar para mim um ultrassom para aquele mesmo dia na parte da tarde. Graças a Deus, ainda bem que o ultrassom foi marcado para aquele dia. E o meu ultrassom foi marcado para 4h20 da tarde. E a ambulância da prefeitura passou aqui em casa 1h da tarde para me buscar, para me levar para a clínica. E dentro da ambulância, quando a gente estava indo para a clínica, eu comecei a sentir contrações. Elas não estavam muito fortes nem ritmadas, mas já começaram a me incomodar um pouco. E chegando na clínica, minha mãe disse para eu começar a cronometrar as contrações. E se elas aumentassem e estivessem ritmadas, a gente iria para o hospital. E eu baixei um aplicativo no meu celular e comecei a cronometrar as contrações. E elas estavam vindo a cada 15, 12 minutos. E nisso a gente tinha chegado bastante cedo, porque o meu exame estava marcado para 4h20 e nós chegamos em torno de 2 horas na clínica. Então eu teria que esperar mais 2 horas. E nisso as contrações foram aumentando mais e diminuindo o espaço entre elas. E como a gente tinha chegado cedo, acabou que a minha consulta foi adiantada e eu fui atendida, era 3 e pouco da tarde. E então eu fiz o ultrassom e o médico disse que eu não estava perdendo o líquido, que o líquido estava normal. E a minha mãe perguntou se o cordão umbilical ainda estava enrolado no pescoço e ele disse que sim. E ela questionou ele se eu poderia ter um parto normal ou não. E ele disse que não poderia dar essa informação, que eu tinha que mostrar o resultado do exame para um obstetra. E só assim eu saberia se eu teria um parto normal ou cesárea. Saindo da sala, a minha mãe resolveu que a gente iria passar no hospital, já que a gente já estava em Governador Valadares, para mostrar o resultado do exame para um obstetra, para a gente ter essa resposta, se eu teria um parto normal ou cesárea. E o hospital ficava a umas 5 quadras da clínica onde eu fiz o exame, e a gente foi andando, e enquanto a gente estava andando, eu senti algumas contrações, e eu percebi que o tempo entre elas estava diminuindo bastante. E chegando no hospital, eu comecei a cronometrar novamente, e as contrações já estavam a cada 3, 4 minutos. E quando a gente chegou no hospital, era em torno de 4 horas da tarde. Tivemos que esperar bastante na recepção, porque eu não sei o que aconteceu, eu acho que era troca de plantão. A recepção estava lotada de gente, ninguém era chamado, ninguém era atendido. E nós tivemos que ficar lá esperando. Quando eu fui chamada para passar pela triagem, já era mais de 7 horas da noite. Isso mesmo, gente. De 4 horas da tarde até 7 horas da noite, eu não tinha ainda nem passado pela triagem. Só fiquei lá sentindo contrações o tempo inteiro. Meu celular descarregou e eu coloquei para carregar e vou continuar falando aqui. E, gente, como estava demorando muito para eu ser atendida, e eu estava sentindo contrações de 3 em 3 minutos, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu estava com medo de ser avaliado pelo médico e ele me mandar de volta para casa. E eu ficar sentindo aquela dor por muito tempo, sem saber quando a minha filha ia nascer. E a minha mãe me disse para mim ficar calma e ser forte. Então eu parei de chorar, me recompus. E chegou a minha vez de ser atendida. E quando eu cheguei na sala, eu estava tendo tanta contração que eu não estava nem conseguindo falar. E o médico perguntou o que eu tinha e eu disse que eu estava tendo muita contração uma atrás da outra. E ele apalpou a minha barriga e pediu para mim deitar lá na maca, na cama, não sei como que fala, para ser avaliada. E ele fez o exame de toque e disse que eu já estava de 3 para 4 centímetros de dilatação. E eu não sei o que ele fez, eu sei que ele rodou os dedos lá dentro, eu acho. E eu senti muita dor nessa hora, eu comecei a chorar de dor. Foi uma dor insuportável. E ele disse que a dor que eu estava sentindo ia aumentar e que eu ia ter um pequeno sangramento, mas que era normal. E ele falou para minha mãe que ia fazer a minha internação, mas como a maternidade estava lotada, não tinha como a minha mãe ficar lá dentro comigo.
Então ele disse que era melhor ficar lá fora na recepção caminhando, que era até melhor, que agilizaria o processo do meu parto. E foi assim que a gente fez. Eu fiquei lá na recepção mesmo, andando pra lá e pra cá. E eu caminhava, agachava, subia e descia as rampas do hospital. E a minha mãe aproveitou para ligar pro Natan para pedir ele para levar as bolsas. A minha e a da Bianca, porque como a gente tinha saído de casa achando que iríamos apenas fazer um ultrassom, a gente não tinha levado nada. E eu achava que demoraria muito ainda para a Bianca nascer. Eu pensei que ela ia nascer de madrugada ou apenas no outro dia, mas ela quis nascer mesmo no dia 18 de fevereiro, na data prevista de parto. E as pessoas que estavam esperando para ser atendidas na recepção começaram a ficar me olhando. E veio um carinha falar para minha mãe, pedir para eles me avaliarem de novo, colocar algum soro, alguma coisa para passar minha dor ou agilizar o parto, porque ele estava com dó de mim. E disse que se eu continuasse andando daquele jeito, eu ia acabar furando o chão do hospital, porque eu estava andando muito, gente, para lá e para cá mesmo. E minha mãe disse pra ele que era normal, que era daquele jeito mesmo, que não tinha nada pra fazer, que eu tinha que sentir dor e depois que o bebê nascesse ia parar. E teve uma hora que eu comecei a sentir muita vontade de ir no banheiro. Eu fui no banheiro umas 3 vezes e eu chegava lá e fazia força e não conseguia fazer nada. Eu sentia vontade de fazer o número 2, mas eu não conseguia fazer nada. E toda hora minha mãe ia, batia na porta, perguntava se estava tudo bem. E ela dizia pra mim não trancar a porta do banheiro caso acontecesse alguma coisa. E as contrações só foram aumentando, não estava dando tempo nem de eu respirar direito. Era uma atrás da outra. E teve uma hora que eu segurei na minha mãe e agachei e falei com ela que eu não estava aguentando. Então ela chamou a enfermeira e veio a enfermeira e disse que o médico ia me avaliar de novo, mas que ela tinha certeza que eu não tinha passado de 5 centímetros, porque como era o meu primeiro parto, não ia ser tão rápido assim. Então o médico me avaliou novamente e quando ele fez o exame de toque eu já estava com 7 centímetros de dilatação e ele disse que a bolsa já estava prestes a estourar. Então ele já me mandou para a sala de parto e as enfermeiras me colocaram numa cadeira de roda e me levaram para o corredor onde ficam as salas de parto. E chegando lá, todas as salas estavam ocupadas e eu tive que ficar naquela cadeira de roda esperando até que uma sala desocupasse. E nisso tudo as minhas dores só foram aumentando e eu não conseguia parar de fazer força. O meu corpo estava fazendo força involuntariamente. E a minha mãe o tempo inteiro pedindo para mim não fazer força porque ela estava com medo da minha filha nascer naquela cadeira de rodas. A Bianca estava chorando e eu tive que pegar ela. Né, mãe? Não chora não. E assim que uma sala desocupou, veio a enfermeira e trouxe aquelas roupas do hospital e pediu para mim tomar um banho. E eu fui tomar banho e a minha mãe entrou comigo no banheiro. E a água do chuveiro era quente, graças a Deus. Quando eu entrei debaixo daquela água, aliviou bastante as dores que eu estava sentindo. E se eu pudesse, eu teria ficado lá debaixo daquela água quente até a Bianca nascer. Mas a minha mãe estava muito preocupada de eu ter a minha filha dentro do banheiro e não deixou eu ficar debaixo da água. E ficou o tempo inteiro pedindo para mim sair logo debaixo daquele chuveiro. E eu saí debaixo do chuveiro, vesti a roupa que a enfermeira tinha me dado. E eles vieram pedir para minha mãe descer para assinar os papéis da minha internação. E enquanto isso eu fiquei lá na sala de parto sozinha. Até que apareceu uma mulher, que eu não sei se ela era estagiária, se ela era enfermeira, o que que era. Só sei que ela ficou me observando e disse que eu podia fazer o que eu quisesse lá, que eu podia agachar, caminhar, segurar nos ferros que tinha lá no quarto. E aquela mulher que eu disse que tinha ficado comigo no quarto, me observando, que eu não sabia se era estagiário ou enfermeira, ficou o tempo inteiro do lado do médico e ele narrou o meu parto inteirinho para ela. Ele contou tudo o que estava acontecendo, eu acho que ele estava ensinando ela como fazer um parto. E ela ficou perguntando ele se ia precisar fazer o corte, e ele disse que não, que o próprio bebê quando nascesse ia fazer uma pequena laceração, que não havia necessidade de me cortar. E eu estava segurando em uns ferros que tinha assim na cama, e ele disse que eu estava fazendo errado, porque eu estava empurrando os ferros, e ele disse que eu tinha que puxar eles na minha direção, que eu teria mais força.
E eu vejo muita gente reclamando dos médicos do SUS, dizendo que sofreram violência obstétrica, mas o médico do plantão em que eu tive a minha filha foi um médico excelente. Ele ficou o tempo inteiro conversando comigo, me acalmando, me ensinando o que eu deveria fazer. E ele me orientou a respirar no intervalo das contrações. E quando a contração viesse, eu colocasse toda a força que eu conseguisse, que ele iria me ajudar. E foi assim que aconteceu. Eu não lembro quantas forças eu fiz, mas eu não senti muita dor quando a Bianca estava nascendo. Tem gente que diz que a dor do parto é a dor da morte, que dói demais, mas eu não senti dor. O que eu senti foi uma vontade muito grande de empurrar e uma ardência quando ela estava nascendo. Eu até falei pro médico que estava ardendo muito, que eu estava sentindo arder, e ele disse que ia arder mesmo, que era daquele jeito, mas quando ela nascesse tudo ia passar. E eu não lembro quantas forças eu fiz, mas foi muito rápido. Assim que saiu a cabeça, o corpo dela saiu todo de uma vez. E quando ela nasceu, eles colocaram ela aqui em cima. E eu chorei de emoção, eu não aguentei ver ela. Assim que ela nasceu, ela agarrou a minha mãozinha e eu fiquei olhando para ela todos os detalhes. E eles vieram levar ela para examinar, enquanto o médico retirava a minha placenta e dava os pontos. E para mim, essa foi a pior parte. Eu não senti dor quando eles estavam retirando a minha placenta, mas eu senti ele rodando o cordão e ela saindo. E a mulher perguntou pra ele o que era pra fazer com a minha placenta, se podia jogar fora. E ele falou que podia, não sei o que foi que ela fez. E nesse momento eu comecei a sentir algo muito quente jorrando de dentro de mim. E eu percebi que eu estava tendo um sangramento. E o médico começou a palpar a minha barriga e estava doendo muito quando ele apertava e eu estava sentindo sangue jorrando. E nessa hora eu fiquei um pouco preocupada, porque eu não sabia se era normal ou não. E ele ficou apertando a minha barriga por um tempo e colocou alguma coisa dentro de mim, não sei se era pano ou o que era, só sei que eu senti ele colocando alguma coisa dentro de mim e começou a dar os pontos. E, gente, eu não sei se a anestesia não pegou, o que foi que aconteceu, mas estava doendo muito. Eu sofri mais na hora que o médico estava dando os pontos do que durante o parto mesmo. E eu não sei quantos pontos eu levei, mas eu sei que foram muitos, porque eu senti o médico costurando e demorou bastante. E depois que ele costurou, ele retirou o que ele tinha colocado dentro de mim para absorver o sangue e apertou um pouco mais a minha barriga e eu senti mais sangue jorrar. E nessa hora veio uma enfermeira com a injeção e aplicou no meu braço, disse que era para parar o meu sangramento. E o médico saiu da sala e a enfermeira colocou um lençol branco debaixo de mim e disse que era para avaliar o meu sangramento. E nessa hora o Nathan chegou no hospital e ele trocou de lugar com a minha mãe foi embora e ele ficou como meu acompanhante. E todo mundo saiu da sala e ficou somente eu, o Nathan e a Bianca. E a gente ficou lá curtindo a nossa filha. Depois a enfermeira voltou, olhou os lençóis, disse que meu sangramento estava normal e ela pediu para eu levantar para tomar um banho e eu estava me sentindo muito fraca, eu estava sentindo um vazio muito grande debaixo das costelas. E eu tomei o meu banho e ela disse que eu não podia ficar muito tempo debaixo da água. E assim que eu terminei o meu banho, eu comecei a passar mal, com muita falta de ar e muita fraqueza. Então ela me ajudou a me sentar e a me vestir. Depois ela me levou de cadeira de roda até a enfermaria e chegando lá não tinha vaga para mim. Eles colocaram uma cama improvisada no quarto e não tinha nem lugar para o Nathan ficar. Ela disse que ele teria que ficar sentado na escadinha da cama porque não tinha nem cadeira para ele se sentar pelo fato do hospital estar lotado. Fora isso, eu não tenho mais nenhuma reclamação sobre o hospital, apesar da demora no atendimento no começo. E ocorreu tudo bem durante a nossa internação, até a nossa vinda para casa. E este foi o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.